Há um espaço do socialismo que hoje está com a esquerda radical, que de resto apoia a candidatura de António José Seguro, é o espaço socialista, é o espaço à esquerda do PSD. Há um espaço à direita do PSD, que é representado pela direita populista, se quiser, onde o candidato André Ventura passou à segunda volta. E depois há um espaço que vai do centro-esquerda ao centro-direita, que é o espaço da moderação, que é o espaço que de resto foi maioritário nas eleições legislativas e que não tem nenhum candidato na segunda volta. Era um espaço que foi ocupado, grosso modo, por 3 candidaturas, diria, pelo Dr. Luís Marques Mendes, provavelmente pela candidatura de Coutinho Figueiredo e, em certa medida, também algum desse espaço ocupado pela candidatura do Almirante Gouveia Melo. Ora, se o PSD apoiou um candidato, se esse candidato não passou à segunda volta, se o nosso espaço político não tem representação nesta segunda volta, o PSD não deve formalmente apoiar nenhuma das candidaturas porque ele não se sente representado por nenhuma das duas candidaturas. E deve, evidentemente, esperar que os portugueses decidam e fazer aquilo para qual os portugueses convocaram o PSD. Os portugueses convocaram o PSD para governar. E é nisso que o PSD tem que estar focado, para governar a maioria das câmaras, governar as regiões autónomas e governar o governo da República Portuguesa. E é nisso que estamos focados. Mas o PSD fica de alguma forma fragilizado, tendo em conta que apoiou um candidato que ficou em quinto lugar, Luís Marques Mendes? O PSD não fica fragilizado. O PSD perdeu a eleição do ponto de vista do apoio que fez ao seu candidato. Não há outra forma de dizer isto. O PSD apoiou um candidato que não logrou ter o apoio maioritário dos portugueses para passar à segunda volta. Se me perguntar se eu hoje continuo convencido que o candidato mais experiente, mais sensato, mais preparado, que olhava para a coesão nacional e territorial já agora com uma prioridade, aquele que melhor representava os interesses do meu ponto de vista das portuguesas e dos portugueses era o Dr. Luís Marques Mendes, eu não mudei de ideias. Mas por razões variadas os portugueses não confiaram maioritariamente nessa candidatura. Ora, o PSD não teve a confiança desse ponto de vista no candidato que apoiou, mas teve a confiança dos portugueses para fazer tudo o resto que já lhe disse. E é nisso que estamos focados. Eu encaro estas coisas com muita naturalidade democrática e com muito respeito e humildade, já agora, pela vontade dos portugueses. Mas o que é que falhou, Soutor, na candidatura de Marques Mendes? Enfim, desde logo faltaram os votos, mas eu não sou daqueles que responsabilizo os portugueses pelas escolhas, mas responsabilizo os portugueses culpando-os pelas escolhas. Eu creio que os portugueses normalmente decidem bem. Vamos lá ver. O espaço socialista concentrou todos os votos numa candidatura. Isso parece-me evidente. Aliás, os resultados demonstram. À direita havia uma candidatura que estava muito consolidada do ponto de vista partidário, teve menos votos de resto do que teve nas eleições legislativas, o partido Chega, mas o André Ventura conseguiu fixar o eleitorado que tinha votado no Chega nas anteriores eleições. E no espaço político que o PSD disputava, surgiram 3 candidaturas. Uma delas teve um resultado expressivo, a candidatura do Coutinho Figueiredo, e depois 2 candidaturas com um resultado menor. É sinal que os portugueses quiseram ter outras opções, outras escolhas. Se calhar venceu a tese de que os portugueses não gostam de pôr os ovos todos no mesmo cesto, que era uma expressão que António José Seguro utilizou na campanha eleitoral, e se calhar foi essa a decisão e o raciocínio dos portugueses. Terá falhado, evidentemente, a comunicação do nosso candidato com os portugueses, na criação do laço de confiança que é essencial numa eleição. Mas quando refere Coutinho de Figueiredo, então o PSD poderia ter apoiado, por exemplo, Coutinho de Figueiredo, ao invés de Marques Mendes? Não podia e é bom que tenhamos memória. Eu quis tentar lembrar isto na campanha, também provavelmente não fui eficaz ou feliz. Quando o PSD apoiou a candidatura do Dr. Luís Marques Mendes, isso ocorreu na sequência de uma decisão soberana dos órgãos internos do partido que estabeleceu um perfil para a nossa candidatura presidencial. E nós dissemos sempre que se houvesse alguém do nosso espaço político que brotasse de dentro daquilo que era o espectro político-partidário do PSD, que mereceria o nosso apoio. O Dr. Luís Marques Mendes foi presidente do PSD, é alguém cuja experiência, capacidade política, capacidade técnica é reconhecida, não tenho dúvida nenhuma, por todos os portugueses. E quando decidiu ser candidato a Presidente da República, o PSD apoiou a candidatura de Luís Marques Mendes. E o que é que na altura acontecia com a Iniciativa Liberal? Eu não temos memória. A Iniciativa Liberal disputava uma eleição legislativa, tinha uma liderança que se chamava Rui Rocha e tinha uma candidata a Presidente da República, que se chamava Mariana Leitão. A candidata a Presidente da República da Iniciativa Liberal era Mariana Leitão. É por isso que eu fico, devo dizer, entristecido, provavelmente os portugueses não captaram esta mensagem. Para Coutinho Figueiredo, a Presidência da República foi uma segunda ou uma terceira escolha, e para a Iniciativa Liberal também. Porque a candidata era Mariana Leitão, que depois, entretanto, desiste da honra de uma vida, que eu creio que seja mesmo ser candidata a Presidente da República, e decide ser líder partidária. E foi hoje confrontada precisamente com essa e desencantam desistência de Bruxelas
Alguém que tinha dito que a última coisa que queria fazer na vida era ser Presidente da República. Foi o Dr. Coutinho Figueiredo. E, portanto, o PSD nunca na vida poderia apoiar a candidatura da Iniciativa Liberal, primeiro, porquanto nós apoiamos em primeira análise e, antes disso, a candidatura de Luís Marques Mendes. E quando as questões se colocaram, a candidata da Iniciativa Liberal era a Mariana Leitão, não era Coutinho Figueiredo. Mas, enfim, Coutinho Figueiredo fez uma campanha que eu creio positiva para o eleitorado dele e para o eleitorado deste espaço político, que captou a atenção e conseguiu, evidentemente, ter um resultado que é um resultado que tem o apoio da base de apoio da Iniciativa Liberal, mas que ultrapassou muito essa base de apoio e que, não tenho dúvidas, muitos daqueles que votaram AD nas últimas eleições legislativas votaram desta vez em Coutinho de Figueiredo, não tenho qualquer tipo de problema. Mas poderia ter sido o outro candidato do PSD, que não Marcos Mendes? Os candidatos do PSD poderiam ter sido variadíssimos, desde que tivessem sido candidatos. Mas de entre aqueles que podiam ser, eu sinceramente, e mesmo aqueles que não foram, e quando eu digo entre aqueles que podiam ser, digo mesmo de entre aqueles que não foram, eu creio que o Dr. Luís Marques Mendes era um candidato óbvio e era um candidato que cumpre todos os requisitos para o exercício da função de Presidente da República. E hoje, provavelmente, é mais difícil poder dizer isto depois do resultado eleitoral. Mas veja, era alguém com uma experiência política à prova de bala, tinha sido Presidente do PSD, Ministro de um dos melhores governos que Portugal teve, de um governo de Cavaco Silva, foi líder parlamentar do PSD, responsável pela negociação de acordos absolutamente essenciais para o país, desde logo de revisões constitucionais. Tinha sido autarca muito jovem, portanto, conhece muito bem o território. É alguém que comunicava diretamente com as portuguesas e os portugueses todos os domingos à noite. É alguém a quem os portugueses conheciam uma opinião, conheciam o seu pensamento político. E, portanto, desse ponto de vista, eu creio que a candidatura que foi apoiada pelo Partido Social Democrata era uma candidatura que preenchia todos os requisitos. Ora, não foi essa a vontade, não foi essa a percepção dos portugueses. Resta-me, evidentemente, humildemente, respeitar e esperar que esta segunda volta decorra com a naturalidade que decorreu a primeira e que os portugueses possam escolher em consciência aquele que entendam que melhor serve os interesses da República no lugar de Presidente da República. Considera que a crise na saúde poderá, de alguma forma, ter sido culpada pela derrota de Marcos Mendes? De todo, não. Em primeiro lugar, porque nós podemos ser mais simplistas na análise e dizer que há uma crise na saúde, mas se quisermos ser rigorosos e se quisermos comparar, nós não podemos medir as melhorias no Serviço Nacional de Saúde se não for comparando-a. Eu hoje tive a oportunidade de dizer, nós temos hoje melhores tempos de espera nas urgências do que tínhamos há um ano e do que tínhamos há 2 anos. Temos ainda muito tempo em muitas urgências, designadamente na Península de Setúbal e na região de Lisboa. 18 horas no Amadora Sintra, por exemplo. Algo exemplo. absolutamente inaceitável. Não está em questão nisso. Está em questão é saber se estamos a fazer ou não estamos, os progressos são precisos. Nós temos sinais evidentes de que o Serviço Nacional de Saúde está melhor, as carreiras dos médicos e dos enfermeiros foram valorizadas. Nós temos hospitais em construção que não estavam, designadamente o Hospital de Todos os Santos em Lisboa. Lançamos o Hospital do Algarve, o Hospital de Barcelos. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e felizmente conseguiu-se a abertura de mais um curso de Medicina em Trás-os-Montes, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ainda hoje dei o exemplo, uma região que conheço bem, que é a minha, a de Braga, que nunca teve na ULS, no Hospital de Braga, simplificando a linguagem, cirurgias cardiotorácicas, e agora tem. E isto tem acontecido pelo país todo. Há sinais de melhoria. Há mais portugueses com médico de família do que havia há um ano ou há 2 anos. Há mais consultas. Mas nos últimos 7 anos tem vindo a descer Não, o número de portugueses com médico de família aumentou. O que acontece é que mais gente entrou no sistema, muito por força da imigração, como sabe, claro, e não há médicos para todos, porque também não havia tantos cursos de medicina como nós queremos que haja. A situação no Serviço Nacional de Saúde é indiscutível em certos locais, designadamente, repito, na Península de Setúbal, na região de Lisboa. Os portugueses sentem isso quando querem. Sim, porque na Fiel, há cerca de uma semana, tinha 70 doentes internados nas urgências, não havia camas para todos. Depois houve as tais 3 mortes ainda há bem pouco tempo. Sim, nessas 3 mortes ninguém consegue imputar a uma falha no Serviço Nacional de Saúde hoje. Eu recordo-me de há uns meses atrás ter cá estado, numa altura em que toda a oposição, e já agora as senhoras e os seus comentadores nas televisões, pediam a cabeça da senhora Ministra da Saúde a propósito de um conjunto de mortes que imputavam à falta de capacidade de resposta do INEM. Ora, depois de tudo visto e tudo ponderado, por quem deve fazer essa fiscalização e deve apurar as responsabilidades, afinal, as mortes aconteceram sem que tivesse havido responsabilidade do INEM. É por isso que eu acho que estas matérias devem ser tratadas com prudência, com cautela, com respeito pela dor e sofrimento das pessoas,
mas de forma fria, de forma objetiva, é possível dizer que graças aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, graças também àquilo que tem sido a atuação da Ministra da Saúde, eu queria aqui também prestar essa homenagem, porque é muito fácil pedir a demissão da Sra. Ministra da Saúde, é muito fácil exigir muito mais do que aquilo que já foi feito, mas nós esquecemos que têm sido feitos progressos verdadeiramente efetivos no Serviço Nacional de Saúde. E a esmagadora maioria das portuguesas e dos portugueses, eu vou dizer mesmo assim porque quem está lá em casa percebe isto, a esmagadora maioria das portuguesas e dos portugueses que se socorrem do Serviço Nacional de Saúde sabem que são bem atendidos e que agradecem ao Serviço Nacional de Saúde. Eu há dias dei um exemplo paradigmático, aquele que mais espalhafatos normalmente faz na política partidária, André Ventura, aquele que constantemente acusa o Serviço Nacional de Saúde de estar num estado caótico, num caos, é o fim do Serviço Nacional de Saúde. Foi o mesmo que se fez publicar em fotografias em camas do hospital a dizer que estava a ser tratado pelo Serviço Nacional de Saúde e que não podia ser melhor tratado.